Você provavelmente já deve ter recebido um volume muito alto de informações nas redes sociais ou na TV sobre um fato importante do momento, principalmente durante a pandemia da Covid-19. A Organização Mundial da Saúde definiu esse fenômeno como infodemia, um excesso de informações, algumas precisas e outras não, que tornam difícil encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis quando se precisa. Nessa situação, surgem desinformações, notícias falsas e rumores que podem ser perigosos para a saúde e o bem-estar. A infodemia não é um fato recente, porém, com o avanço tecnológico, o crescimento da internet e o surgimento das redes sociais, esse fenômeno se expandiu rapidamente, tornando-se ainda mais comum. Mas quais são as consequências da infodemia? Como o excesso de informações pode ser danoso para a nossa saúde? Saiba mais agora no Bendita Hora. Dr. Júlio Pereira, eu sempre gosto de dizer, é um dos maiores neurocirurgiões que nós temos atualmente, e o Dr. Júlio Pereira ele é responsável pelo maior canal de neurocirurgia que o YouTube tem. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Eu achei interessante o senhor falar sobre isso, porque a gente estava dizendo, a gente tem tanta informação, hoje a gente tem tanto acesso à informação, mas não acesso à informação de qualidade. E o senhor tem trabalhado nisso muito, né? A internet tem sido essa ferramenta para levar essa informação de qualidade, né? Perfeito. Desde que a internet surgiu, todo mundo viu que é uma maravilha, né? É verdade. Então, aqui o programa, tá todo mundo na internet, não tem jeito, eu também, né? Por outro lado, novos problemas surgiram. Então, a infodemia não é um termo novo, é um termo de mais de 20 anos, padre. Tá brincando? Foi, só que a OMS deu atenção a ela durante a pandemia do Covid. Mas espera aí, é considerado uma doença? É justamente um problema de saúde pública. Ah, entendi. Porque se você for ver, a informação e a saúde, elas andam juntos, né? É verdade. Então você vê que o seu programa, o senhor fala o quê? Fala sobre alimentação, fala sobre identificação de doença, quando procurar o médico, como é o tratamento, né? Então, assim, esse problema que a gente vive hoje foi o quê? Muita informação falsa, gerando muita ansiedade nas pessoas, transtorno depressivo, recorde do jeito que a gente nunca viu, e muita gente tomando condutas erradas. Então, a gente ouviu na época de Covid, né? Remédio falso. Né? Isso. Às vezes até profissional de saúde falando coisas erradas sobre medicação, né? E a gente começou a organizar. Então, o que acontece? A camada de informação em saúde é quem gera a saúde são os pesquisadores, os cientistas, né? Só que eles são como se fosse uma pirâmide, né? Eles são a ponta da pirâmide, é uma quantidade pequena. E muitas vezes eles não se comunicam direto com a população, porque é uma linguagem muito técnica, muito específica, né? Isso sempre a queixa das pessoas é que o médico às vezes fala muito difícil e não chega a entender, né? Perfeito, né? A segunda que é o médico. Então, o cientista está mais longe ainda da população, ela nem tem contato, né? Tem uma coisa curiosa, só a história para você saber, aquele Watson Crick que identificou, ganhou o Nobel sobre DNA, ele foi fazer um livro para leigo. E a editora leu o livro, não entendeu nada, mandou de volta para ele, converse com o leigo. Aí ele voltou para a editora e falou, não conheço o leigo. Então, você vê a dificuldade que a gente tem, né? A pessoa não conhece alguém leigo, todo mundo do convívio dele, né? Então, o que acontece? A segunda camada é o profissional de saúde, o médico. Por quê? Porque aí ele contato com a população, então ele pega essa informação científica, traduz para o dia a dia dele, mas ainda tem uma dificuldade de comunicar com a população. Depois vem vocês da imprensa. A informação, né? Esse é o momento, isso, né? Quando de chegar nas pessoas. De chegar, na hora que o Rodolfo pega uma pauta, na hora que você faz esse vídeo, você está pegando aquela informação médica, chama o médico para falar, transforma ela, né? E por último vem o grande problema que a gente vive agora, que são a população nas redes sociais. No caso da imprensa, tem o jornalista que está aqui nos bastidores, tem a pessoa, o senhor, né? Tem todo um estudo. Esse cuidado, né? Esse cuidado, por exemplo, na televisão, os meios formais de informação, eles têm esse cuidado. Não vai falar uma coisa errada, não vai falar isso. Mas isso não acontece mais hoje com essa democratização da... A notícia, a gente sabe que tem pessoas que vendem notícias falsas, essas coisas de fofoca bombam tanto por causa disso, né? Mas aí vem o pior, sem curadoria nenhuma, que é a internet e as redes sociais. E a gente, na época da pandemia, viu isso. A pessoa jogava uma informação, você não sabe fonte, não sabe de quem veio, não tem autoria, aquilo disseminava e gerava muita mentira. E a OMS pegou isso, deu um termo que já existia antigamente, e falou, isso é um problema de saúde pública, a gente tem que combater. É um problema de saúde pública, então. A informação incorreta e feita por pessoas não autorizadas ou não fundamentadas, porque
O problema da internet é que todo mundo se apresenta de uma forma... Hoje tem um termo que mais ou menos generaliza tudo. Influencer. Você é influencer. Então não importa se a pessoa tem informação ou não. Nenhuma. Ela está, de repente, trazendo uma informação médica, uma informação científica, que você nem sabe se isso tem fundamento mesmo, né? Esse é o grande problema. É a bênção e a maldição da internet. É a bênção porque você tem informação para todo mundo. Isso. E a maldição porque realmente você não sabe quem está do outro lado. Então, na época da pandemia, isso a gente experimentou todos os dias. Aliás, eu até quero fazer um resgate aqui, ó, porque na pandemia, o doutor Júlio vinha aqui frequentemente, aqui na televisão, trazer a informação fundamentada. E uma das coisas que mais chamava atenção, e as pessoas comentavam comigo, é que você sempre trazia uma informação, mas com esperança, sem alarmismo. Era uma coisa muito impressionante, muito impressionante. E isso o doutor Júlio, ele fazia aqui e fazia no canal. Isso é o seu canal, né, doutor? Porque assim, padre, a gente sabe que o ser humano gosta, é uma coisa instintiva, gosta do alarmismo. É verdade. Então, seja uma coisa extraordinária, né? Eu falo a mesma coisa quando a gente vê esses fast food, essas coisas que engordam. Por quê? Porque é saboroso. Então a gente fica nesse dilema, né? Então nosso olhar chama atenção. E o papel da imprensa, o papel do médico é justamente fazer esse filtro. E eu acho que a infodemia, esse termo, né, que Rodolfo preparou também, é mostrar o seguinte, tem um aspecto que a gente é analfabeto cientificamente, a população brasileira. A gente não estuda esses termos na escola, a gente não sabe filtrar informação, a gente não sabe saber qual a fonte, né? Até então, antes da internet, era relativamente fácil, porque a imprensa tinha um controle. Então você sabia, tem um jornalista, ele prepara a pauta e tal. Depois que chegou para toda a população, é excelente, porque mais gente pode gerar conteúdos bem específicos, que às vezes o noticiário não mostrava, você consegue achar na internet, mas por outro lado, parou de ter curadoria, e aí você tem que realmente se alfabetizar cientificamente, para saber quem eu confio, quem eu não confio. Interessante. Pergunta, mal começou, eu já tenho uma pergunta para o doutor. Doutor, é o seguinte, de que maneira a infodemia ela pode atingir, por exemplo, pessoas que já têm alguma propensão a terem uma ansiedade muito forte, uma depressão? Então, como que esse excesso de informação pode atingir diretamente, psicologicamente, as pessoas que às vezes já têm uma propensão a essas doenças? Perfeito. Eu explico o seguinte, nós seres humanos fomos moldados, evoluímos num ambiente que era importante saber o que eu tinha que evitar para não morrer. Então o tema morte e o tema adoecer chama a nossa atenção. Isso. Eu não sei, padre, um colega meu me falou, achei bem interessante, depois eu pesquisei no aplicativozinho que tem da Bíblia, a palavra dor é mais citada até do que amor. É verdade. Então você percebe que esse tema adoecer, doença, ele chama a atenção da gente, né? Então o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que se controlar. Se você ligar qualquer problema de jornalismo, vai ter alguém que morreu, vai ter um acidente. Chama mais atenção. Chama mais atenção. O fato de morrer do que, de repente, uma notícia boa. Uma notícia boa, né? Só que o que a gente vai fazer? Por que isso? Porque instintivamente, evolutivamente, se você morrer, acabou ali, né? Então você tem que realmente se proteger contra isso. É quase que um mecanismo de sobrevivência. De sobreviver. Só que a internet propicia que você fique o dia inteiro vendo desgraça. O dia inteiro. E aí vai prejudicar a sua saúde mental. E aí o que você tem que fazer, que é talvez o caminho que o Rodolfo vai controlar o tempo de atenção. Então você vai ter que ser o seu tempo do seu jornalismo, como aqui tem, o tempo que você vai ter notícia boa, o tempo que você vai brigar com o filho. E aí você vai ter que aprender a se controlar. Interessante. Agora, essa o senhor falou de curadoria, é interessante. O fato de você ir na fonte certa. Esse é o grande problema, que hoje a população não vai na fonte certa. Perfeito. Ela não sabe. A gente tem que lembrar, a internet é algo muito novo, recente demais. Isso. Então, as pessoas têm que aprender isso, a buscar a fonte também. Né? Isso, né? E assim, o que acontece? A gente tem métricas, e são métricas diversas, que eu explico para todo paciente meu, né? Quando vai procurar um médico, ou ter alguma informação. Em primeiro lugar, de onde vem aquela informação? Né? Além disso, a internet trouxe métricas que nem sempre é de qualidade. Para eu ter ideia, padre, uma vez um paciente me falou, doutor, veio para um excelente neurocirurgião, dos mais conceituados, só que não tem rede social. Aí ele fez, não, que você é o melhor. Eu fiz, não, ele é melhor do que eu nesse tema. Então, assim, você percebe... Esse foi o critério? O critério é por ter seguidor, é por ter like, é por ter vídeo, né? É verdade. Aí o que eu estava explicando para ele, eu falo para todo paciente meu, tem até um vídeo no canal, eu falei, como escolher o seu médico? Bota no Google, entre aspas, você tem escavador, você tem plataforma Lattes, né? Porque a métrica de você escolher um profissional de saúde, ver a fonte daquela informação é essa.
Então, para você ver como isso é confuso, né? Se você pegar informação de saúde, o YouTube até me classificou como fonte segura de saúde agora. Olha que interessante. Mas olha que curioso. Os grandes hospitais, os mais famosos, têm menos view, menos seguidor, as universidades também, do que pessoas individuais. Só que o hospital, claro, tem uma curadoria melhor do que eu tenho, né? Uma universidade vai ter uma curadoria, mas a linguagem é a dificuldade deles, né? Uma linguagem mais jovem. Essa acessibilidade. Você chega na pessoa e a pessoa entende. Isso é importante. Isso é importante. Isso também é um meia-culpa que as instituições têm que fazer também. Perfeito. Por exemplo, ela tem, tudo bem, tem uma fonte segura de informação, mas essa informação tem que chegar. Com certeza. Tem que chegar. É que nem, por exemplo, quando você prepara uma pauta, eu gosto muito desse programa por isso, que você se preocupa em passar informação. Você poderia gerar uma super notícia sensacionalista. Milhares de mortes estão acontecendo por causa da infodemia. Pode te matar também. É isso, para chamar a atenção. Para chamar a atenção. Mas isso não faz a pessoa entender que tem um analfabetismo científico, que você tem que conferir a fonte, né? Que quando ele assiste esse programa de lá, tem todo um bastidor de pessoas com formação técnica fazendo aquilo. Que foi procurar, que foi estudar. Que foi procurar, que seleciona quem vai ser convidado. Só que, claro, que isso não chama atenção de imediato. Não chama. Então, é interessante. E também há uma dificuldade da pessoa se convencer de que... Porque quando a pessoa acredita na mentira, ela se convenceu de que aquela mentira é verdade. Aquela história de quando... Tem uma pessoa que sempre, eu não vou falar, me passa sempre notícia falsa. E eu tenho sempre o cuidado de ir lá buscar e ligar, dizer para ela, ó, essa aqui é a fonte verdadeira, não aconteceu isso. E ela sempre me escreve, não, esse jornal aí, ele está comprado. Não, então, ela se convenceu de que aquilo é verdade, acabou. Então, é muito difícil. Mas aí é uma ignorância mesmo da pessoa buscar. Isso está no dia a dia de todo mundo, padre. Para você ter ideia, eu sou neurocirurgião. Grande parte dos meus pacientes que me procuram, 30%, 40%, não tem doença nenhuma. Ele está preocupado de ter um tumor cerebral, está preocupado de ter um câncer. Eu até brinco, eu falo assim, na minha família, eu não tenho uma pessoa com tumor cerebral. Não sei na do senhor se já existiu alguém. É verdade. São doenças raras. Agora, quantos infartos? Só tem... é verdade. Quantos infartos você conhece? Quantos AVCs? Então, aí a pessoa é obesa, a pessoa não está cuidando da saúde, não toma o remédio de pressão certo, não toma o colesterol, mas ela está com medo de ter um tumor cerebral. Eu pergunto, quem é seu cardiologista? Eu falei, não tenho. Quem é seu clínico geral? Não tem. E quando você traz para a racionalidade, isso que é a questão da educação, né? Em ciência, a pessoa fala, realmente, estatisticamente, o que mais mata é obesidade, diabetes, hipertensão, levando a acidente cardiovascular. Interessante, interessante. O senhor dá licença, mas antes vai tomar café. Vamos sim. Doutor está sem açúcar. Igor, você que fez o café? Deus me livre, vamos ver se o café do... Ele tomou até um susto, eu vi aqui. Ó. O doutor, vê se tá bom. Eu vou botar o adoçante. Ah, não, vou botar adoçante, não. O senhor não gosta, mas eu vou botar. Eu não gosto de café sem açúcar. É porque o pessoal tem... O doutor tá metade aqui, né? Todo mundo que eu encontro que fala assim, gente, o doutor Júlio emagreceu, mas olha, emagreceu com saúde, isso é importante, né? É o que ele está falando, né? Informação ajuda, mas tem que pôr em prática, né? É verdade, é verdade. Dá licença.